Beleza, beleza? Voltamos aqui para a nossa quarta aula aqui do nosso módulo 1, na nossa revisão, na nossa reta final, dando uma geral aqui na parte que atende o edital de vocês aí, que fala sobre estruturas lógicas, tranquilo? Vem comigo. 10ª questão aqui desse nosso módulo foi provinha aí do último concurso de analista tributário da Receita Federal. A provinha foi aplicada em setembro de 2012 pelo pessoal da ESAF. E aí o enunciado veio dizendo o seguinte, olha, a negação da proposição: se Paulo estuda, então Marta é atleta, é logicamente equivalente à proposição, e aí vem essas alternativas. Ó, eu comentei no bloco anterior que o pessoal confunde esse lance de negação com equivalência, e nessa prova de analista tributário mesmo foi uma situação. Se você for pegar a questão na prova mesmo, até a forma como o texto é digitado, pessoal, às vezes induz vocês ao erro. Então, acho que até na prova mesmo, o é logicamente equivalente fica mais pertinho da frase, e o pessoal às vezes passa batido no lance da negação. E aí, infelizmente, acaba passando por um caminho que vai levar para o erro, beleza? Se falou de negação e se falou de equivalência, guarda que o que vocês vão tratar para mim é como se fosse uma regra de quê? Uma regra de negação. E aí, não embola muito não. Foi o que a gente viu no finalzinho da aula passada. Regra de negação do conectivo sim, então, se é para negar o conectivo da Vera Fischer, se é para negar o conectivo sim, então, você vai lembrar que quem não gosta da Vera Fischer aqui, quem vai contra o conectivo dela, é o Mané. Então é para lembrar da regrinha que pede para você manter a primeira, negar a segunda. E tem que negar com o conectivo E, beleza? Para negar o conectivo sim, então, mantém a primeira, coloca o E e nega a segunda e é partir pro abraço. Vamos lá, vem comigo, confere aqui, ó. Mantém a primeira. Paulo estuda. Paulo estuda. Acabei de manter a primeira. Coloca para mim o conectivo e aí você vai negar para mim apenas a segunda. Vira e fala para mim que a Marta, o que a gente vai falar sobre a Marta? Que ela é ou que ela não é atleta, hein? Ah, isso aí. Você vai falar para mim que a Marta não é atleta, cara. Isso. Marta não é atleta. Pronto. Acabei de negar a segunda. Bruno, e agora? O que eu faço? Cara, encontra correndo a alternativa correta e parte para a próxima. Não inventa moda mais não. Paulo estuda e Marta não é atleta. Gabarito para essa daqui, ó, lá na letra B de bola, ok? Resposta certa, letra B. Bom, eu não comentei na questão anterior, que fechou o bloco anterior, mas aqui, pessoal, não custa nada lembrar que o conectivo E, ele é comutativo. Você poderia trocar a ordem. Você poderia falar para mim que a Marta não é atleta e que o Paulo estuda. Você poderia trocar a ordem, falando que a Marta não é atleta e que o Paulo estuda. Brunão, aqui eu achei que fosse ter que usar aquele negócio da contrapositiva, cara. Negar as duas partes e inverter. Não, negar as duas partes e inverter é quando é regra de equivalência. Essa questão que está aqui é uma questãozinha que tratou da noção de negação da condicional. Tranquilo? Maravilha. Vem comigo. Não para não. Não dá para parar, né, pessoal? Tem que seguir. Segue o fluxo para vocês que vão fazer a provinha de auditor fiscal. Olha aí, uma que apareceu na sua última prova, ó. Prova de auditor fiscal da Receita, o concurso que a gente teve aí de 2012, que foi a prova de setembro de 2012, veio falando que a afirmativa: a menina tem olhos azuis, a menina tem olhos azuis, ou o menino é loiro, tem como sentença logicamente equivalente, e aí vem as alternativas. Bruno, essa, cara, foi muito tranquila. Concordo que ela é muito tranquila. Só que aí, poxa, arrumei maior confusão, cara, porque olha só, não era o conectivo ou? Isso. Você não falou que o ou tinha que virar o e, Bruno? Que a gente troca o ou pelo e? Isso, aí é aquela hora que começa a dar aquela embolada, né? Que a gente entende vocês. Professor, você não falou que o ou virava o e? Eu falei que o ou vira e e que o e vira ou. Mas quando, hein? Só quando a questão pedir para vocês fazerem o quê, pessoal? Quando pedir para fazer negação. Ah, mas e aí? Aqui não é para fazer negação, não? Não, não tem nada aqui nessa questão falando sobre negação, beleza? Então aqui, se ajeita aí.
Essa questão que está aqui ela é uma questão de equivalência. E aí você vai ter que se lembrar para mim que o conectivo ou, ele é equivalente a quem? O conectivo ou, ele é equivalente ao conectivo se então. Qual que é a regrinha que faz com que o ou se transforme no se então? É a regrinha do Neymar, pessoal. É a regrinha que pede para vocês negarem a primeira e manterem a segunda. Eu nego a primeira e mantenho a segunda. Nega a primeira para mim. Vira e fala aqui, se a menina... O que você tem que falar para mim? Que a menina não tem olhos azuis. Se a menina não tem olhos azuis. Então, o que você tem que fazer com a segunda parte? Então, o menino é loiro. A segunda parte eu tenho simplesmente que manter, ok? Acha para mim essa alternativa. Se a menina não tem olhos azuis, então o menino é loiro, o gabarito para ela está indicado lá na letra C, concorda? Tá aqui, ó. Se a menina não tem olhos azuis, então o menino é loiro. Resposta para essa que está aqui, letra C. O que mais que a gente pode acrescentar aqui de informação sobre essa questão que poderia surgir como outros gabaritos? Ele poderia fazer a contrapositiva. Se achar que deve, anota aí. Ele poderia escrever aqui, se o menino não é loiro, então a menina tem olhos azuis. Eu poderia pegar o que está lá atrás e mandar para frente negando, e pegar o que está lá na frente e mandar para trás também negando. Se o menino não é loiro, então a menina tem olhos azuis. Tranquilo? Então guardem. Algumas aulas atrás a gente viu que o conectivo se então se transforma no ou, mas você não pode se esquecer que o ou pode se transformar no se então. Para o se então virar o ou para o ou virar o se então, que é o que aconteceu nessa questão, para o conectivo ou ser equivalente ao se então, eu tenho que usar a regrinha do Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda. A regrinha do Mané é quando você estiver querendo ir contra o se então, quando você estiver tentando negar o se então, que foi o que a gente fez na questão anterior. Show de bola? Posso ir para a próxima? Então, beleza. Me autorizou, tô partindo. Vem comigo. 12. 12 foi provinha de nível médio, prova aí para o cargo de técnico administrativo do DENIT. E aí, olha, gente, a questão caiu. A proposição, ó, Paulo é médico ou Ana trabalha. Ana não trabalha. Paulo é médico ou Ana não trabalha. É logicamente equivalente. Vocês estão reparando uma coisa? A questãozinha anterior foi da sua prova aí, ó. Prova de auditor fiscal, prova de nível médio, prova pesada, certo? Olha aqui a questão número 12. Provinha de técnico do DENIT, prova de nível médio. E, gente, o que foi cobrado foi basicamente a mesma coisa, beleza? Então, por isso que a gente comenta. Você está fazendo seu curso aí para auditor, mas não fica com preconceito se a questão é de nível médio ou se a questão é de nível superior. ESAF, na parte de raciocínio lógico, até mesmo nas questões que a gente vai trabalhar de matemática, tem hora que os caras não têm muita diferença, se a prova é de nível médio ou se a prova é de nível superior, beleza? Então aproveita comigo, a questão é de nível médio, mas para você que vai fazer a receita, tá no ponto. E aí, de novo, pediu a equivalência do conectivo ou, você vai ter que se lembrar que para o conectivo ou ser equivalente a alguém, você pode trabalhar com a ideia do conectivo se então. Para o conectivo ou se transformar no se então, você vai se lembrar para mim da regrinha do Neymar. Para o ou virar o se então. Para o se então virar o ou, você lembra de negar a primeira e manter a segunda. Nega a primeira, mantém a segunda. Negar a primeira, se está falando que o Paulo é médico, você vira e fala para mim que se o Paulo não é médico, se Paulo não é médico, então, aí você mantém para mim a segunda. Então, a Ana não trabalha, ok?
Se Paulo não é médico, então Ana não trabalha, vocês vão ver que o gabarito para essa que está aí está indicado lá na letra A. Não, desculpa. Peraí. Se Paulo não é médico, então Ana não trabalha. Essa é boa, porque aí aqui, olha só. A gente não tem essa alternativa, tá vendo aqui? Beleza. Se não tem essa alternativa, o que rola? Poxa, professor, errei a questão. Segui aquela regra que você me falou que era para negar a primeira e manter a segunda. Segui a regra que o senhor me explicou e, não deu certo, professor. E aí? E aí, que é igual eu tinha feito na questão anterior. Tem que tomar cuidado. Você fez o ou virar o se então? Sim. Na questão anterior, que foi a prova da receita, a gente viu que os caras já mataram a questão por ali. Essa que está aqui, que foi a de nível médio, os caras ainda colocaram um detalhezinho a mais. Fazendo direto o ou virar o se então, você não consegue chegar na alternativa certa. Então, o que a gente faz? A gente faz o que a gente entende como uma contrapositiva. Pega o Ana não trabalha e manda para frente negando. Pega o Paulo não é médico e manda para trás negando. Então, como essa aqui vai ser a resposta, eu vou deixar anotado para vocês. Ó. Se Ana trabalha, então o Paulo é médico. Se Ana trabalha, então Paulo é médico. Peguei o que estava no final, mandei para frente negando. Peguei o que estava lá no início e mandei para trás negando. Como que a gente chama essa regrinha? É a regrinha da contrapositiva. Agora sim, onde está o nosso gabarito? Está aqui, ó, lá na letra A. Ana trabalha, então Paulo é médico. Gabarito letra A. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Tem gente que às vezes me questiona o seguinte: Bruno, tá vendo essa frase aqui em cima? Aham. Sabe o que eu fiz, professor? Eu troquei e fiz assim, ó. Eu entendi que ela é Ana não trabalha. Ana não trabalha. Ou o Paulo é médico. Aí, professor, depois eu fiz a equivalência dessa, ó. Sabe a regrinha do Neymar? Eu neguei a primeira, Ana não trabalha, vi que ia virar Ana trabalha. E mantive a segunda. Paulo é médico, Paulo é médico. Achei mais fácil fazer assim, achei mais rápido fazer assim. Pode fazer? Então, claro que pode. É aquela velha e boa história que a gente fala assim, o mais fácil é sempre muito relativo, né? Se você achou mais simplesinho, às vezes olhar ali que dava para trocar o conectivo ou de posição, e a partir daí negar a primeira e manter a segunda, para mim tá ótimo. Se você, no entanto, não percebeu que dava para trocar o ou de posição, trocou o ou para o se então, mas lembrou que o se então pode se transformar nele mesmo através da contrapositiva, também. O negócio é chegar lá de algum jeito, né? Ou trocando esse ou direto, ou fazendo aí, trocando o se então no final, mas negando as duas e mantendo. De qualquer forma, tá certinho. Eu comento porque tem gente que às vezes acha que foi coincidência, e não é coincidência, o raciocínio de você estaria completamente correto se fizesse dessa maneira. Tranquilo? Maravilha, não para não. Deixa eu apagar aqui minha lousa rapidinho. Pode dar uma olhadinha na próxima, que é essa que tá aqui, ó. Questão 13. Essa questão 13, aí agora, o que acontece? Dessas provas que eu falei que eu vou trabalhar com vocês, que são as provas, né, de 2012 até agora 2014, das provas que a gente tinha, a gente matou. Até a questão número 12, são as 12 últimas questões que apareceram em provas do pessoal da ESAF que trataram de estruturas lógicas. Questão de tabela verdade, equivalência, tautologia, negação. As 12 últimas questões foram essas, beleza? Agora, eu peguei algumas aqui para a gente finalizar essa aula, que são questões um pouquinho mais antigas, mas que pode ser que o pessoal da ESAF venha e volte a cobrar de vocês, beleza? Uma delas é essa questãozinha número 13, que foi prova aí de abril de 2006, foi prova para o cargo de técnico administrativo da ANEEL, e aí ela veio dizendo na ocasião o seguinte: se Elaine não ensaia, Elisa não estuda. Então a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: aqui a gente fica com o se então subentendido, concorda? Se Elaine não ensaia, então Elisa não estuda. E aí, pessoal, eu vou precisar relembrar com vocês aqui rapidinho um lance que é a tal da condição necessária e da tal da condição suficiente. Não tem muito segredo não, você vai guardar para mim simplesmente o seguinte: a primeira parte do se então é sempre o que a gente entende como a nossa condição suficiente. A segunda parte do se então é sempre o que a gente entende como a nossa condição
necessária. Tudo bem? Então, o que a gente pode deixar anotado aqui para essa frase? Que Elaine, eu poderia deixar anotado aqui para vocês isso, ó. Que Elaine não ensaiar é uma condição suficiente para Elisa não estudar. Ok? Elaine não ensaiar é uma condição suficiente para Elisa não estudar. Assim como eu poderia dizer também que Elisa não estudar é uma condição necessária, para Elaine não ensaiar. Ok? Só que o detalhe é o seguinte, se você for procurar qualquer uma dessas duas frases aqui nas alternativas, você vai ver que a gente não encontra nem a minha primeira possibilidade, nem a minha segunda possibilidade. E aí é sempre aquela hora que a gente fala com vocês. Tem que ter um pouquinho de frieza na hora da prova. Por quê? Senão você vai achar que você está fazendo alguma coisa errada. Aqui não tem nada de errado você anotar para mim nem essa primeira, nem essa segunda possibilidade. Só que o cara também não é obrigado a colocar aquilo que você anotou. A gente vai sempre ter que ficar atento às tais equivalências, pessoal. E aí, o que aconteceu nessa frase aqui é que muita gente, essas questões, esse modelo de questão, que eu me lembro, eu acho que eu já vi em 3 provas da ESAF, igual eu falei, são questões um pouquinho mais antigas, mas andou aparecendo. E o que a galera sempre erra quando vai resolver esse tipo de exercício é porque não se lembra que o conectivo se, então, admite a tal da contrapositiva. Se você está com se, então, se você está vendo que o que você anotou não está batendo com o gabarito, lembra que o conectivo sim, então, sempre pode se transformar em um outro conectivo sim, então. Como? Negando as duas partes e invertendo. Vamos fazer isso aqui? E aí tem que dar gabarito, porque aí se não der, aí sim a gente anula a questão deles, beleza? Mas aqui o negócio é o seguinte, vocês iam ter que se lembrar que essa frase que está anotada aqui, ela é equivalente a essa, ó. Se Elisa, vê se você concorda comigo, ó. Se Elisa estuda, então, o então ficou subentendido, então Elaine ensaia. Viu o que eu fiz? Peguei o que estava no final e mandei para frente negando. Peguei o que estava na frente e mandei para trás negando. Elisa não estuda, virou Elisa estuda. Elaine não ensaia, virou Elaine ensaia. E aí, anota para mim agora o que vai vir a partir dessas duas. Você poderia dizer para mim que, ó, guarda o que estiver escrito entre o se e o então, é o que a gente chama de condição suficiente. A condição suficiente está sempre ligada ao conectivo se, beleza? E o que sobra, a condição necessária sempre vai estar ligada ao então. E aí, o que você poderia dizer para mim é que Elisa estudar, nesse caso passou a ser uma condição o quê, pessoal? É uma condição suficiente para quê? Para Elaine ensaiar. Ok? Elisa estudar é uma condição suficiente para Elaine ensaiar. E a outra poderia ser Elaine ensaiar. Elaine ensaiar é uma condição necessária para Elisa estudar. Ok? Pessoal, o que eu preciso que você tenha noção é o seguinte, está vendo que aqui nessa tela a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases?
Pessoal, todas elas dizem exatamente a mesma coisa. Todas elas são equivalentes, só que ditas de maneiras um pouquinho diferentes, ok? O que nos interessa é o gabarito, e o gabarito para essa que está aí vai estar lá na letra E. Confere comigo e vamos partir para o abraço. Olha aqui, ó. Elaine ensaiar é uma condição necessária para Elisa estudar. Foi essa a alternativa que eu deixei anotado para vocês aqui, ó. Então, resumindo, qualquer uma dessas poderia aparecer na sua prova. O que o pessoal questiona às vezes é tipo assim, mas e se aparecessem duas dessas? Aí duas dessas não podem, beleza? Porque como todas elas são iguais entre si, não tem uma aqui que seja melhor do que a outra, beleza? Que às vezes o pessoal pergunta assim, mas e se tivesse mais de uma dessa, qual que seria melhor? Não tem uma que é melhor do que a outra. Todas elas aqui são idênticas, tranquilo? Maravilha? Tá feita essa que foi a nossa questão número 13. Não para não. Tem a 14 para a gente dar uma olhadinha. 14 foi provinha do Ministério da Fazenda, concurso de 2009, na verdade o penúltimo concurso, né? Ministério da Fazenda a gente teve o de 2009, teve o de 2012 e vai ter agora o de 2014, que vai ser aplicado no finalzinho de abril, né? E aí no de 2009 veio uma questãozinha dizendo assim, ó, se x e y são números tais que, se o x é menor ou igual a 4, então o y é maior do que 7. Sendo assim, bom, quando ele coloca esse sendo assim, fica subentendida a ideia de que ele está querendo algo que seja o quê, pessoal? Equivalente. Ok? Sendo assim, é como se fosse o seguinte, olha, já que isso aqui vale, o que que vale também? Se isso aqui acontece, o que que é igual a isso? O que que também acontece? Então, é como se fosse uma ideia de equivalência, tranquilo? Não pensa não. Olha para cá. Conectivo se então. Se eu quero uma equivalência para o conectivo se então, eu tenho duas possibilidades, pessoal. Ou o conectivo se então é equivalente ao ou o conectivo se então vai ser equivalente ao próprio conectivo se então. Só que você viu o que eu destaquei em todas as alternativas enquanto eu fui falando? Todas as alternativas apresentaram para vocês o gabarito com o conectivo se então. Então aqui não precisa dar uma de bonitão não, beleza? Eu sei que você sabe transformar o conectivo se então no ou, só que aqui ia ser completamente desnecessário testar essa possibilidade. Não existe necessidade de negar a primeira e manter a segunda, usar a regrinha do Neymar para fazer o se então virar o ou. Aqui a gente vai trabalhar com a ideia da contrapositiva, que é aquela que pede para você negar as duas partes e depois inverter. Então você vai começar falando para mim que se o y, aí se liga e qualquer coisa volta lá no vídeo da nossa primeira aula, que foi onde eu ensinei para vocês como que a gente ia negar esse símbolo aqui, ó. Para negar o maior do que 7, você tem que falar para mim que o y é menor ou igual. Lembra que a gente vira o sinal e se não tinha o tracinho do igual, como não tinha esse tracinho aqui, na hora de fazer a negação a gente é obrigado a colocar. Em contrapartida, na primeira parte eu tinha a garantia de que o x era menor ou igual a 4. Eu tenho que mandar isso para trás negando. A pior ideia que você pode ter é negar falando para mim que o x vai ter que ser maior ou igual a 4, porque isso muita gente vai acabar fazendo. Não é assim que você nega, pessoal. Você tem que fazer para mim a negação de que o x é menor ou igual a 4, dizendo que o x é necessariamente maior do que 4, ok? Se o y é menor ou igual a 7, então o x é maior do que 4, vocês vão ver que o gabarito estava indicado para vocês lá na letra A. Se o y é menor ou igual a 7, então o x é maior do que 4, gabarito para ela foi a letra A. Tranquilo? Bruno, tem como você falar para mim aí como ficaria com ou? Tem, só que eu não vou anotar não. Você anota aí, dá um pause qualquer coisa e vai anotando, ó. Se fosse para transformar isso aqui no conectivo ou, você ia ter que negar a primeira e manter a segunda. Negar a primeira, confere comigo, ia ficar x maior do que 4. Para negar a primeira, fica x maior do que 4 ou, e aí você anota para mim a segunda. A segunda você teria que manter ou o y é maior do que 7. Tranquilo? Outra possibilidade seria essa, então, com o conectivo ou, x é maior do que 4 ou o y é maior do que 7. Negamos a primeira e mantivemos a segunda. Tranquilo? Maravilha, vem comigo, a última questãozinha do módulo 1 para a gente encerrar essa parte, beleza? A última questão é uma questãozinha bem antiga, provinha de 2001, do MPOG, foi provinha para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental, e aí o enunciado da questão na ocasião veio dizendo o seguinte, ó, dizer que André é artista
ou que Bernardo não é engenheiro, é logicamente equivalente a dizer que, e aí vem as alternativas. Então, olha o que aconteceu nessa questão. O que rola é o seguinte, ele está pedindo ele dá uma frase para vocês que tem o conectivo ou e pede algo que seja o quê, pessoal? Equivalente. Repara que aqui não tem nada de negação, tranquilo? É simplesmente uma equivalência. Você vai fazer o ou se transformar em algo idêntico a ele. Então, o que a gente já comentou? O conectivo ou, ele é equivalente a quem? O conectivo ou é equivalente ao conectivo se então. O se então se transforma no ou e o ou pode se transformar no conectivo se então. Como que a gente faz essa mudança? Vê se já guardou ou não. É usando a regrinha do Neymar. Equivalência do ou para o se então é a regrinha do Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda. Maravilha. Faz isso aqui para mim. Nega a primeira, mantém a segunda e troca o ou pelo se então. Então lá vamos nós. Fica se, nega a primeira, se André, aí vai ficar se André não é artista, concorda? Se André não é artista, aqui eu tive que negar a primeira. Então, aí eu tenho que fazer o que com a segunda parte? A segunda parte eu tenho que manter. Então, Bernardo não é engenheiro. Então, Bernardo não é engenheiro. É a hora que eu tenho que manter a segunda. Beleza. Aí, você fez isso. Negou a primeira, manteve a segunda, e aí tá todo feliz, tranquilo com a questão, do jeitinho que a gente combinou. E aí, na hora que você vai olhar nas alternativas, você vai ver que não tem essa frase. André não é artista, você vai ver que essa que tá aqui, rapidinho, deixa eu só tirar aqui. Opa. Aí. André não é artista, você vai ver que ela tem uma que começa aqui assim, ó. Olha a letra C. Ah, se André não é artista, só que olha como que ela fecha, ó. Bernardo é engenheiro, sendo que o que a gente viu que é o correto é dizer que o Bernardo não é engenheiro. Então aqui tem coisa errada, letra C não pode ser, não tem uma frase que vai ficar mais ou menos igual, beleza? Então aqui, o que é rolar? Aquela história que a gente viu agora há pouco numa questãozinha que a gente trabalhou do DENIT, se não me engano, né? Que é o quê? Você fez o ou virar o se então. Conseguiu encontrar a alternativa? Não. Então chegou a hora, cara, de você usar a contrapositiva. Você pega o que está no final, manda para frente negando, e pega o que está no início e manda para trás negando. Foi isso mesmo, foi uma questãozinha igualzinha do DENIT, que foi a questão número 12 que a gente resolveu. A gente transformou o ou para o se então, e o se então eu teria que fazer ele voltar no próprio se então. Então como que a gente faz isso? A gente pega e nega as duas partes. Mas, ó, é negando as duas partes do se então, pessoal. Você pega o que está no final do se então e joga para frente negando. Vai virar se Bernardo é engenheiro. Se Bernardo é engenheiro, então, aí você pega o que está lá no final e manda para frente negando. Então, o André é artista. Ó, o que eu tenho que reforçar e que a gente vê que a galera erra muito é que vocês querem negar as duas e inverter aqui de cima, ó. No ou, não tem essa história de negar as duas e inverter. O ou, ele é simplesmente comutativo, beleza? A história de que você vai ter que negar as duas e inverter vai ser usada sempre quando a gente estiver trabalhando com se então, que foi o que aconteceu aqui, ó. Eu tinha um se então e vi que esse se então não estava no gabarito. Peguei o que estava no final dele, mandei para frente negando, e o que estava no início eu também mandei para trás negando. Agora sim, se não tivesse essa ou essa, aí a gente poderia pedir a anulação da questão. Mas aqui a gente tem, e o gabarito está indicado para vocês aqui na letra D, ó. Se Bernardo é engenheiro, então o André é artista. Gabarito para essa, letra D de dado. Ok? Maravilha! Ó, com isso, encerramos aqui o nosso primeiro módulo. Qual que é a proposta do curso? Tentar resolver as questões mais recentes, beleza? E, na medida do possível, chamar atenção para algumas que são um pouquinho mais antigas e que eu acho que são convenientes, beleza?
É um curso reta final, pessoal. Não é um curso completo. Vai ser sempre importante eu frisar isso para vocês. Aqui é chamando a atenção do que aconteceu nas últimas provas. A expectativa é de que isso apareça nas suas próximas provas? Sim, mas é uma revisão, beleza? Corre por fora, manda ver, foca no que você está querendo, que o seu objetivo aqui é a aprovação e a gente está aqui para tentar dar uma forcinha, beleza? Aguenta aí, não sai daí não, daqui a pouco a gente volta com o nosso módulo 2, módulo importantíssimo também para a prova do pessoal da ESAF. Tranquilo? Um abração para vocês, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Valeu!